Já estou aqui, vamos aguardar 2 minutinhos para nós darmos início à nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos ao IB Concursos. Eu sou a professora Sandra Lima, de Língua Portuguesa, e nós vamos iniciar daqui a pouco falando um pouquinho sobre o trabalho do IB e explicando como é que serão a metodologia das nossas aulas, e em seguida já iremos resolver algumas questões da banca. Então, vocês já estão vendo aí o material da aula de hoje, tá? Vai aparecer aí para vocês, mas... Vocês vão ver aí uma outra tela, tá? Eu abri para a gente testar, mas eu vou abrir outra tela para a gente poder... Só um minuto. Dar início. Pronto, acredito que vocês... Já vai aparecer aí para vocês, tá? Pronto. Acredito que estejam vendo, né? Me ouvindo bem. Então, deixa eu explicar, já temos aí mais de 60 pessoas na sala, não é isso? Vamos, 58 por aí, né? Porque tem o pessoal do suporte, está entrando mais, certo? Por isso eu vou precisar aguardar um minutinho, mas eu vou explicar para vocês como é que vai se dar a dinâmica da nossa aula de hoje, né? Ela é uma aula mais para orientações. Claro que nós vamos trabalhar também já alguns conteúdos, resolver algumas questões, conhecer a banca, quem não conhece, Banca UPA, né? Tem realizado vários concursos aqui no interior do Ceará, e o IB Concurso tem sido destaque, né, nas aprovações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho do IB que conquistou o seu espaço no online, certo? Nós temos uma sede presencial, mas desde a pandemia, né, que a gente vem ganhando esse espaço no interior, né, nas cidades do interior do Ceará, por conta da comodidade, da facilidade, do alcance, né, que a gente consegue ter, e tido muito bons resultados, tá certo? Então, deixa eu só explicar para vocês. A partir do momento que eu ampliar essa tela que vocês estão vendo, eu não vou conseguir ver o chat. Se alguém perguntar alguma coisa, eu não vou, por escrito, eu não vou conseguir. Bom, como eu disse, né, nós vamos começar conhecendo um pouco aí o IB Concurso, né, nós temos aprovados aí nos últimos concursos da Banca UPA, né, primeiro lugar da cidade de Porteiras, primeiro lugar de Acopiara, primeiro lugar de Abaiara, primeiro lugar da cidade de Granja, primeiro lugar da cidade de Iguatu. Essa prova que nós vamos começar a trabalhar com ela hoje, inclusive foi aplicada na cidade de Iguatu. E agora, já em 2024, nós tivemos também o primeiro lugar na cidade de Pedra Branca, certo? Ah, então vocês são especialistas na Banca UPA. Somos sim. Né? A gente vem fazendo esse trabalho de compreensão da prova, estudo da prova, nós professores, né? E aí a gente consegue orientar bem o nosso aluno, né, para que ele possa estudar, né, aqueles conteúdos que são, né, extremamente necessários para a banca. Quando eu estou falando sobre isso, eu gosto de lembrar que o importante seria que todos conseguissem estudar tudo que está no edital, né? Porque a banca, ela pode muito bem mudar o estilo de prova, ela tem essa autonomia, mas, né, a Banca UPA, ela tem sido bem previsível, vem trabalhando sempre dentro da mesma metodologia, né, com os mesmos conteúdos, então a gente faz uma previsão dentro do que ela vem nos mostrando
nesses últimos anos, certo? Ela pode mudar, a banca pode mudar? Pode sim, às vezes troca o elaborador e muda, né, o estilo da prova. Esperamos que não, ainda não, né? Então, aí nós temos, né, as imagens, né, dos nossos candidatos. Sim, nós não temos só os primeiros lugares, né? O IB Concurso tem o primeiro lugar em todos esses certames, né, que eu acabei de detalhar, mas, claro, nós temos também aprovações em outras colocações, né, segundo, terceiro e por aí vai. São muitas as aprovações, né, os alunos, né, têm ficado muito satisfeitos, né, com o trabalho do IB Concurso. Nós temos aí, né, aprovada deste mês, né, lá da cidade de Pedra Branca, a foto dela, né, eles têm o maior prazer de nos mandar essas imagens, né, para que a gente também possa divulgar, falar do trabalho do curso. Aprovados, né, também já este ano, né, Sayonara Mineiro, Maria Gisele, né, alunos que da cidade de Pedra Branca também, em terceiro lugar, oitavo lugar. Então, a gente vem colhendo, né, muito. Pedra Branca já foi este ano, tá, gente? A prova, né, a prova foi agora no final do ano, né, minto, agora no início, final de dezembro, início de janeiro, foi mais ou menos isso, né? E nós já estamos aí colhendo os frutos, certo? E vários outros municípios, né? Estou falando de Pedra Branca, que foi o concurso mais recente, né? O resultado mais recente. Mas temos aí cidade de Acopiara, primeiro lugar, né? Para professor, nível 1, nível 2, primeiro lugar também, segundo lugar, né, para professor também de outras áreas, das áreas específicas. Tá? E aí, vocês estão vendo a capa, né, do nosso material. Como é que funciona, professora? Como é que a gente trabalha? Ó, o pessoal do IB esqueceu o acento aqui de última. Então, como nós temos pouco tempo, né, até a data da prova, nós já estamos praticamente aí no final do mês de fevereiro, né, na penúltima semana de fevereiro, nós vamos ter o mês de março e primeira semana de abril, né? A prova está prevista da cidade de vocês, de Barro. Eu sei que aqui tem pessoas de outras localidades, né? Mas falando especificamente da turma de Barro, que é essa turma que a gente vai focar, e várias pessoas das cidades circunvizinhas, com certeza, né? Todo mundo quer pleitear aí o seu lugar, né? O seu espaço. Então, nós trabalhamos com um caderno de questões, né? O pessoal que está matriculado, que já fez, né, a sua inscrição na turma, já tem acesso à plataforma. O IB Concursos tem uma plataforma, né, no Google Sala de Aula, e aí as aulas, elas ficam gravadas. Se você, por exemplo, não puder assistir aquela aula naquele dia, o ideal, gente, é assistir no ao vivo. Por quê? Você tem a oportunidade, né, de tirar a sua dúvida, de interagir, né, se for necessário, mas, de toda forma, a aula ela vai ficar gravada, certo? Para que você possa assistir depois ou até mesmo fazer uma revisão, certo? Então, aí nós vamos trabalhar com um caderno de questões gabaritadas, né? Questões, que questões são essas? Das últimas provas aplicadas, né, pela banca UPA, né? Nós vamos ter aí numa sequência provas de Barbalha, né? Provas da cidade de Abaiara, Iguatu, né? Vários municípios por onde a banca vem trabalhando, certo? Vocês vão ter acesso a esse material e também, né, em algumas situações, nós, professores, trazemos questões extras, né? Questões, ou até mesmo da banca, que não estão no caderno, né? Questões mais recentes. Eu acho, por exemplo, nesse caderno, não tem questões da turma de Pedra Branca, né? Mas assim que a gente tiver acesso à prova, porque essa banca, gente,
nós estávamos aqui, né, falando sobre o caderno de questões. Vou só ampliar. Vocês quem já está matriculado no curso já teve acesso, né, a esse material, e nós, professores, vez por outra também, providenciamos algumas questões extras mais atualizadas, né, de provas recentes que os alunos vão nos enviando. Eu não sei se vocês ouviram quando eu disse que essa banca ela não disponibiliza, né, com frequência as provas na mídia, né, na internet. Então, e aí, como eu disse a vocês, né, aí sou eu, eu estou no IB Concursos, né, eu não sei nem precisar a quantidade de tempo, já faz um bom tempo que eu faço esse trabalho com o Leonardo. Aliás, eu estou nesse mundo dos concursos desde 2009, né, já sou professora há 22 anos. Estava saindo da faculdade, sempre trabalhei com língua portuguesa, certo? E trabalho com vários cursos aqui da nossa região, né? Nós temos aí, né, essa imagem que vocês estão vendo, né? É do professor Leonardo, aqui do lado, né? Esse aulão foi um dos aulões que aconteceu aqui na nossa região do Cariri, né, na cidade aqui de Crato, para a PM, né, do Ceará, foi um dos aulões em que mais tivemos aí a presença, né, do público. Aí vocês estão vendo um auditório enorme, ele estava lotado, né? No presencial também nós temos uma longa história, certo? Mas depois do online, muita gente, né, preferiu, né, ficar em casa, né, assistir de casa, no seu conforto, né? E muitos municípios também não temos, né, cursos presenciais. Então, o IB vem chegando aí fazendo esse trabalho, né? Mais imagens aí desse aulão presencial. Eu também estive lá, dei aula nesse dia. Vocês também vão ter acesso, gente, a uma apostila, né? Com teoria e questões. Aquele caderno de questões, ele é somente de questões da banca, UPA, né? Na apostila que vocês vão ter acesso, vocês terão teoria e questões. As questões da apostila, ela vem por bloco. A cada bloco teórico, você tem um bloco de questões, certo? Nem sempre, como eu disse a vocês, a banca não disponibiliza tanto material, nem sempre as questões que estão na apostila são da banca, mas são questões no mesmo nível ou num nível mais elevado. É importante ter essa consciência, né, de nivelar sempre por cima. Como assim, professora? Nivelar por cima. Eu estou chegando agora, é meu primeiro concurso, não entendo essa linguagem dos concurseiros, né? Nivelar por cima é não só estudar no nível da banca, estudar também, né, com questões, né, num nível mais alto. Para quê? Para que, se a banca venha mudar o seu estilo de prova, dificultar um pouco mais, você também vai ter a habilidade para trabalhar. Nós tivemos essa experiência agora com a banca Consulpan. A banca Consulpan, né, que trabalha muito nos municípios de Pernambuco, a banca Consulpan tinha um estilo durante muito tempo e agora, né, no finalzinho do ano de 2023, ela, né, trouxe uma prova, vou falar de língua portuguesa, né, que eu analisei a prova, trouxe uma prova num nível completamente diferente do que ela vinha trabalhando, né, há muitos anos. Então, surpreendeu a todos, né, e dificultando muito, cobrando conteúdos que ela não cobrava, né. Então, é aquela história que eu falei no início. O interessante seria que você conseguisse trabalhar tudo que está no edital. Isso é possível, professora, nesse curto espaço de tempo que nós temos? É possível para o aluno.
né, que vai se dedicar e que vai estudar além das aulas do IB, tá? É importante lembrar que fazer um curso, né, é interessante porque ele direciona, né, os seus estudos. O curso te coloca, né, no norte para que você consiga, né, trabalhar, estudar de acordo com a banca, né, fazendo um trabalho de orientação, ok? Mas é também necessário, e se possível, né, você tentar ir além. Por isso que a gente disponibiliza a apostila, né, teórica, com mais questões, com outro nível de questões, para que você, aquele aluno que quer se dedicar, né, que quer se destacar, possa fazer esse trabalho além. Tá, gente? O aluno que vem só assistir a aula no dia da aula, né, e passa a semana inteira sem estudar, sem pegar no material, né, ele vai ter muito mais dificuldade e menos chances, sejamos realistas, né, do que o aluno que está ali se dedicando. Ah, professora, mas eu trabalho, eu tenho outras ocupações, né? É a realidade de muitos hoje em dia, né, gente? Trabalhar e estudar. Eu mesma, né, sou a prova viva de que isso é possível. Eu sempre trabalhei e estudei, né? Consegui passar no concurso, eu sou concursada aqui na cidade de Crato, eu trabalho em vários cursos, eu consegui fazer um mestrado, sair daqui para fazer um mestrado, né? Depois, lógico, que eu passei num concurso, que eu tive minha estabilidade, pude me afastar para isso, mas eu sempre, né, tive essa necessidade de trabalhar, e aí a gente faz um esforço dobrado, entra madrugada dentro, né, dorme menos, perde final de semana, perde não, né, abdica de final de semana, e é uma decisão pessoal, né, estudar para concurso é uma decisão bem particular, né, vem de uma necessidade, mas cada um, né, vai fazer o seu esforço, tá? Então, e agora nós vamos para o nosso material, né, já exclusivo da aula de hoje, certo? Vai ser, sim, todo esse material, quem estiver matriculado, quem fizer a matrícula, porque nós temos aqui 80 e poucas pessoas na sala de aula neste momento, mas, né, muitos não estão matriculados, estão aqui como visitantes para conhecer o curso. Por isso, para quem já comprou o curso, já teve alguma aula ao vivo? Não, a primeira aula ao vivo está sendo hoje, certo? Estamos dando pontapé inicial para essa turma de barro hoje, tá? Primeira aula ao vivo. E, né, o pessoal que comprou o curso já teve acesso a esse material, ao caderno de questões, à apostila, né? Caso haja alguma dificuldade em assistir a aula por inteiro, a aula vai ficar lá gravada, certo? Gente, até aí, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Né? O neném levantou a mão. As aulas são todas à noite? Sim, Daniel. Às vezes, né, quando existe uma necessidade, a gente faz aula no sábado à tarde, né? Mas isso depende muito da demanda, às vezes é uma reposição, ou é uma aula extra, né? Porque os alunos têm essa necessidade de uma aula a mais, então tudo isso é negociado, certo? Com o aluno, a equipe do IB, eu não tenho contato, né, com vocês pelo WhatsApp, o meu contato é aqui na aula, mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem repassar para o pessoal do IB e eles passam para mim, se for, né, da minha disciplina, certo? Vocês têm uma equipe, né, toda preparada para esse atendimento, ok? Mais alguma dúvida? Posso ir adiante? Gente, esse conteúdo de português é o mesmo, né? Cargo do ensino médio, ensino superior, é praticamente o mesmo conteúdo. A diferença é que o superior tem os 2 conteúdos a mais, salvo engano, viu, gente?
Então, assim, as aulas que vocês vão assistir aqui, elas são direcionadas para o médio e para o nível superior, tudo bem? Então, nós vamos agora direto ao ponto, tá? Nossa aula vai até 8h30. Como eu disse, essa primeira aula é uma aula de apresentação, de orientações também, né? De como funciona o nosso trabalho. A partir de agora, eu vou começar a resolver junto com vocês. Essa prova foi aplicada na cidade de Iguatu, né, ano passado, certo? Ela não está disponível em nenhum site na internet, né? Nós temos ela porque um dos alunos da prova, eles mandam foto e aí eles, né, digitalizam, transformam para que vocês possam ter acesso, tá bom? Então, vamos lá. A prova, aí falando já um pouquinho sobre a banca, tá? Em língua portuguesa. Essa daí foi nível médio, Regilânia. Nós vamos resolver tanto a de nível médio quanto a de nível superior. Nós vamos começar pela de nível médio, que teve 20 questões. Nós vamos tentar, né, trabalhar, não sei se vamos conseguir trabalhar as 10 hoje, tá? Mas não se preocupem, né? Nós não vamos correr também, porque senão fica um trabalho, né, atrapalhado demais. Mas nós vamos começar pela cidade de Iguatu, e aí vamos começar com essa prova de nível médio. Semana que vem a gente continua ainda com a prova de nível médio, que esse conteúdo de nível médio é o mesmo do superior, tá, gente? E outra coisa que eu já ia dizer, a banca, ela não tem diferença de nível, tá? Ela só divide os conteúdos, mas, inclusive na cidade de Abaiara, a banca nos surpreendeu. A prova de nível médio estava mais difícil do que a prova do nível superior. Depois eu vou trazer essa prova para vocês, tá? Depois que a gente terminar Iguatu, eu quero trabalhar a Baiara com vocês. Então, vocês vão ver, né, que a banca, ela tem, né, esses conflitos, inclusive muitas questões nulas, tá, gente? Às vezes questões mal elaboradas, infelizmente, né? E aí tendo que anular questões, e vocês vão percebendo esses detalhes, né? Não tem, às vezes, nem tem diferença do nível, e às vezes o nível médio acaba sendo mais difícil que o superior. Você começa a perceber que a banca não tem tanto critério, né, na elaboração das provas. Infelizmente, né, os municípios não querem gastar tanto, né, com os concursos, cobram inscrição cara, mas não querem gastar, e contratam bancas, né, não estou falando que a banca UPA é ruim, contratam bancas menores, né, do interior, que não tem um cuidado, né, muitas vezes, na elaboração, tá certo? Isso é ruim para o candidato? Às vezes sim, às vezes não. Questão nula é ganho para todos, né? Mas você esperar uma prova, né, num nível e a prova vir em outro completamente diferente, isso muitas vezes, né, surpreende. Então, a prova mesmo de língua portuguesa, nessa prova de Iguatu, a banca trouxe um texto, né? Nas duas provas, nível médio e nível superior, certo? Em outras, né, por aí afora, que vocês vão ver depois aqui no caderno de questões, ela vai direto ao pura, limpa e seca, como a gente diz, né? Essa de Iguatu, ela explorou a gramática, né, dentro do texto. É tanto que, em alguns momentos, ela pede para você voltar em determinado verbo, certo? Então, isso é bom, quando a prova vem contextualizada, fica mais fácil, né, de analisar. Então, bora lá. Como eu disse, essa prova, né, ela começou aí com o texto, tá? Às vezes ela vai direto ao ponto, bom? Mas quando a prova vem contextualizada, isso é bom, facilita para o aluno, né, principalmente nas questões de semântica,
né, envolvendo a interpretação, porque você voltar no texto, conferir o sentido da palavra, né, ajuda mais. Então, traz aí, né, Vaca Estrela e Boi Fubá, poesia de Patativa, ficou muito conhecida na voz de Raimundo Fagner, né? Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu estou na terra estranha, é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de capear e todo dia aboiava na porteira do curral, né? E aí, Vaca Estrela e Boi Fubá. Hoje nas terras, opa, e aí ele diz, né? Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá para cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha linda Vaca Estrela e o meu belo Boi Fubá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar, o sertão esturricou, fez os açudes secar, morreu minha Vaca Estrela, se acabou meu Boi Fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude boiar. Hoje, nas terras do sul, longe do torrão Natá, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm do zóio, começo logo a chorar, lembro minha Vaca Estrela e o meu lindo Boi Fubá. Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Né? E aí, encerra a poesia. Tá? Então, a banca, quando ela traz um texto, tá? Comumente ela inicia com questões envolvendo a interpretação. Né? Quando é uma prova de 10 questões, ela traz aí uma, duas questões, né? Puramente de interpretação de texto. E aí é preciso, tá, gente, ter o cuidado de voltar no texto, sem preguiça, faz-se uma leitura inicial, mas é importante voltar no texto para conferir os elementos, né, que a banca está aí trazendo, tá bom? Então, vamos lá. Produz ricamente aspectos da vida no sertão nordestino. E na progressão textual, o que é isso, professora? Progressão textual. Existe uma evolução no texto, né? Você vai vendo que ele conta a história daquele nordestino que precisou sair da sua terra, né? De todo o sofrimento, e vai para as terras do sul, que isso foi sempre muito comum, né? Principalmente aqui na nossa região. E o que é a progressão? É esse texto que conta uma história e que evolui, né? Vai mudando de assunto, evoluindo, certo? Reconhecem-se traços de mudanças na vida e no meio ambiente do qual o eu lírico faz parte. Numa relação de causa e consequência. Então, o que é que a banca está nos dizendo? Que ele vai contando a sua história e falando das causas, né? E do que motivou ele tomar certas atitudes, e as consequências são as atitudes que ele tomou, ok? Então, após ler os itens, assinale a alternativa que apresenta consequências resultantes de fatos que as causaram. Então, essa relação de causa e consequência, ela é muito comum, principalmente nos textos narrativos, né? Você fala da situação e diz o que é que aconteceu, né? O que decorreu a partir dali, certo? Nós temos um poema, mas é um poema que vem narrando, contando uma história, ok? Então, vamos lá. Mais uma seca medonha. Veja, se a gente não voltar no texto, né? Mesmo sem voltar, a gente sabe que a seca, ela não é a consequência, né? A seca é aí a causa, beleza? Eu não fiz como eu costumo fazer. Eu vou voltar aqui para vocês logo entenderem, né, como é que costumeiramente eu faço, tá? Eu deixo vocês tentarem fazer, né? Porque senão fica bem esquisito eu só resolvendo as questões. Então, rapidinho, façam uma leitura aí, escolham aí o gabarito. Vocês podem dizer no chat se é A, B, C ou D. Professora, a banca trabalha sempre com 4 alternativas? Comumente, sim.
e isso já vem posto no edital, né? Ela diz sempre com quantas alternativas ela vai trabalhar. Então, vou deixar vocês lerem a questão e resolverem, tá, gente? Ó, já tem gente resolvendo. E dá consequência. Então, alguns disseram B, outros disseram C, tá? Vamos ver o que está correto. Veja só. Mas eu já tinha dado a dica do item 1, né? Que está descartado. A seca medonha é a causa, né? Me tangeu de lá para cá é consequência, certo? Não nasceu capim no campo é consequência também da seca. E esse dá vontade de aboiar. E aí nós vamos voltar no texto só para a gente conferir esse dá vontade de aboiar, tá, gente? Para vocês entenderem, ó. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natar, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm do zói, começo logo a chorar. Lembro minha vaca estrela e o meu lindo boi fubá. Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Então, dá vontade de aboiar é consequência de quê? Da saudade, né? Não é consequência lá da seca. Mas veja bem, ele não está pedindo, né, somente as consequências da seca, ele está pedindo onde existe uma relação de causa e consequência. Então, automaticamente, gente, eu voltei só para ficar claro, né? Ele não disse que eram somente as consequências da seca, ele disse relação de causa e consequência. Então, dá vontade de aboiar é consequência de quê? Da saudade. Então, também é consequência, certo? Então, qual é o gabarito? Né? É o item 2, 3 e 4. Então, o gabarito é letra B, certo? Confere, letra B. Beleza? Boa parte dos que responderam, né, falaram de fato sobre a letra B. Então, questão relativamente fácil, né, gente? Fácil por quê? Porque ia requerer somente aí um cuidado mesmo, né? Cuidado na hora de ler e voltar no texto, certo? Então, posso passar para a questão de número 2, né? Vamos lá. A questão 2 também, né, vai tratar da interpretação, tá? Então, ela diz assim, Patativa do Assaré, na verdade, é pseudônimo. Professora, o que é pseudônimo, né? Pseudo vem de falso, né? Falso nome, tá? Patativa foi um nome adotado por ele, né? Por Antônio Gonçalves da Silva, né? Pelo fato dele ser da cidade do Assaré, né? E Patativa em homenagem, né? A um pássaro, né? Em alusão, fazendo referência a um pássaro, né? Pequeno, certo? Pássaro amazônico, né? De canto incomparável. Posteriormente, então, ele colocou o Assaré, né, em homenagem à sua terra natal. Então, primeiro veio Patativa, depois veio o Assaré. Na poesia Vaca, Estrela e Boi Fubá, há versos que o poeta Patativa do Assaré usa para mencionar fatos, né? E há versos que o autor usa para expressar opinião. A ponte alternativa que se mostra opinião, presença marcante da voz autoral. O que é fato? Fato é aquilo que eu consigo comprovar, né? Então, fato é algo real. Opinião, né? É bem mais fácil da gente compreender. Opinião é o posicionamento de alguém em relação a um fato, certo? Então, deem uma olhadinha aí nas alternativas e me digam o que é que vocês acham. Então, eu tinha cavalo bom e gostava de campear, né? Cavalo bom é um fato. Gostava de campear é o quê?
O fato de ter cavalo e gostar de campear, né? O gostar é o posicionamento dele, concordam? Em relação ao fato de ter cavalo. Beleza. E todo dia aboiava na porteira do curral. Isso é somente fato. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. Isso é um fato também, né? O elemento temporal aí à tarde, né? Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. É um fato também. Está posto na música, né? A seca atrapalhou aí a vida de muita gente. Então, não é um posicionamento, né? Na verdade, essa questão ela gerou muita polêmica, né? Porque o fato de se atrapalhar, né? Isso denota, né? Denota um posicionamento, né? A seca atrapalhou as coisas, mas a gente consegue comprovar no texto que, de fato, a seca atrapalhou os planos, tá? Então, essa questão, né? Ela teve muitos recursos, né? Com certeza, mas a banca deu como gabarito a letra A. Como assim, professora? A letra A. Porque na letra A tem presença de opinião. O gostava, né, de capear. Isso é a opinião dele. Tem fato também, sim, mas a banca não está dizendo que não pode ter fato. Ela quer que você encontre a alternativa que tenha também, né, que tenha opinião. Aponte a alternativa que se mostra opinião. Ela não disse apenas opinião, certo? Então, na letra A, nós temos a presença de uma opinião. Quando eu digo eu gosto de bolo, eu gosto de andar a cavalo. Eu posso ter o cavalo e não gostar de andar. Tudo bem? Então, gabarito, né, da segunda questão é letra A. Claro isso? Passemos para a terceira. Vamos lá. Terceira questão. Veja bem. A banca diz: há incorreções na grafia, né? Então, ela está dizendo que em algum momento, alguma palavra está incorreta do ponto de vista da escrita, né? Porém, né? Aí ela traz, ó, há incorreções na grafia de algumas palavras no texto, tornando-as marcadoras de oralidade sertanejo nordestino. Professor, o que é isso? Ela está dizendo que a incorreção se deu por conta da oralidade. Então, a palavra foi escrita do jeito que foi pronunciada, certo? Então, a incorreção na escrita aconteceu porque escreveu-se a palavra do jeito que ela, né, é pronunciada. E isso é comum, né, na fala do sertanejo. E até mesmo, né, da pessoa que não estudou, né, podemos dizer assim, ele transcreve aquilo, né, que não estudou o bastante, tá, gente? Muitos, pronto. Coloque-se numa situação de uma criança que está sendo alfabetizada, né? Alguém que não estudou, né, não avançou na escola, né, em geral, vai escrever como essa criança naquela fase de alfabetização que escreve do jeito que fala. Então, na poesia do Patativa, você vai ver isso presente, né, em muitos momentos, porque ele queria representar a fala do nordestino. Então, bora lá. E isso se constata em um dos versos citados nas alternativas abaixo. Então, onde é que nós temos, né, essa, abre aspas, incorreção por conta da representação da oralidade? Olha aí, já estão respondendo. Olhem direitinho. Eu tinha cavalo bom e gostava de campear. Então, aí está escrito tudo de acordo com
a grafia oficial, né? Mais uma seca medonha me tangeu de lá para cá. Veja, essa questão, tá, gente? A banca deu como gabarito a letra C. Lembram do que eu disse no início? Essa banca, muitas vezes, elabora as questões, né, de maneira que, muitas vezes, vai caber um recurso. A questão não está bem elaborada. Por que, professora, não está bem elaborada? Veja, pra, na letra B, é por isso que muita gente botou letra B aí, pra é uma marca da oralidade. A forma correta é para, né? Do ponto de vista da escrita. Na oralidade é que a gente abrevia. Então, letra B, nós temos isso. E na letra C, hoje nas terras do sul, longe do torrão, Natá, né? Natá para falar de Natal, né? Do lugar de nascimento natalício, né? Então, aí na letra C também nós temos uma representação, né, da escrita tal qual a fala. Então, essa questão, a banca deu como gabarito C, tá? Mas ela deveria ter sido nula, tá, gente? Então, e a letra D? Quando eu vejo em minha frente, uma boiada passar. Não tem marca nenhuma de oralidade. Então, letra B e letra C são gabaritos dessa questão, mas a banca deu como gabarito letra C. Eu acho que ela deve ter justificado, né, que o pra é muito comum em qualquer fala e não na oralidade do sertanejo nordestino, tá? Mas quando fala de marca de oralidade, gente, não tem essa de marca de oralidade de determinado lugar. É marca de oralidade e acabou a questão, tá? E isso tem fundamento, sim, para argumentar caso fosse feito um recurso, ok? Então, B e C têm essas marcas da oralidade. Feita aí a terceira questão. Vamos à frente. Estou indo rápido. A primeira questão, né, ela pede para você assinalar a alternativa que apresenta as relações de consequência, certo? Consequência é o resultado de algo, né? Existe a relação causa-consequência, mas ela quer somente a consequência. Então, o item 1, né, depois você vê o detalhe. Mais uma seca medonha, a seca é a causa, né? Me tangeu de lá para cá, é consequência da seca, né? Não nasceu capim no mato, é também consequência. Dá vontade de aboiar, não parece ser consequência, porque você fica esperando a consequência da seca. Mas a banca não está dizendo a consequência de quê? Ela está dizendo que quer a alternativa que apresente consequência. Então, quando você volta no texto, ele diz lá, né, quando... deixa eu voltar, que eu estou péssima para decorar. Tá bem aqui. Ó, no texto ele diz, com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Então, dá vontade de aboiar também é consequência, não da seca, mas da saudade. Então, está correto o gabarito, porque a banca não disse que tipo de consequência ela queria. Ela disse que queria as consequências. Então, gabarito, letra B. Estão corretos os itens 2, 3 e 4. Ficou claro? Quarta questão. Assinale a alternativa cujas palavras têm 3 sílabas. Vou deixar isso com vocês. Separação silábica, né? Assuntozinho bem tranquilo. Lembrem-se, não existe sílaba só com consoante, tá, gente? Professora, como é que eu compreendo melhor a separação silábica? Pela questão fonética. Então, pense na pronúncia da palavra. Antes de você separar, pense na pronúncia da palavra, porque isso facilita, né, a separação. Bora lá. Olha só. Vou com vocês. Boi, a, da. Só tem 3. Atrapalhar, né? Já tem quantas? 4. Então,
essa daí já não pode mais, né? Tardezinha também tem 4. Campear tem 3. Água tem 2, né? Mas, se você procurar em alguns dicionários, ele vai trazer água também como uma proparoxítona, água, certo? Então, tanto água, gente, como história. 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 Por que isso, professora? Algumas palavras, né, na nossa língua, elas tanto se encaixam nas paroxítonas, como elas se encaixam nas proparoxítonas, né? O seu final, né, muitas vezes, alguns ditongos, né, são transformados em hiato. Exatamente, Regilane, eu ia falar sobre isso agora. São proparoxítonas acidentais, né? Isso é comum na nossa língua. Aí, professora, o que aconteceu? A banca pecou de novo. Porque se existem as paroxítonas, né, proparoxítonas acidentais, a banca deveria ter levado isso em conta. Então, nós vamos ter, né, como gabarito letra B, porque água pode ter 3 sílabas, tá? E gadinho já vai ter 3 sílabas. Na letra C, não. Açude, esturricou, né? Nós vamos ter aí 4. A boiá tem 3, mas esturricou já descaracteriza a alternativa. Na letra D, nós vamos ter outro caso de proparoxítona acidental, que é o caso de história. História e história, né? Então, licença já tem 3, evidentemente, e saudade também. Mais uma vez, houve um pecado. Professora, e a banca deu como gabarito o quê? Letra D. Ela não considerou água como uma paroxítona acidental. Proparoxítona acidental. Professor, e como é que fica? Recurso, gente, né? Você tem como argumentar, né, essa questão, certo? Então, B e D, nós vamos ter aí 3 sílabas, né? 2 por acidentes, água e história, ok? Adiante. Próxima questão, gente, professora, essa questão é muito fácil. A banca vai trazer uma questão como essa, gente, acentuação, separação, ela tem sempre trazido, certo? Vamos lá. Questão de número 5. O que é que nós temos aí? No fragmento, não consigo ouvir a história sem me emocionar. No começo dela, eu já começo a chorar. As palavras destacadas representam um par de vocábulos que estabelecem entre si que tipo de relação. É um conteúdo também muito cobrado pela banca, tá, gente? Lá na nossa apostila, eu acho que é o segundo conteúdo da apostila, tem um índice, tá, gente? Significação das palavras. Você vai estudar as homonímias, paronímias, sinonímias e antonímias, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Mas eu vou deixar vocês primeiro tentarem resolver. A maioria está trabalhando aí na mesma alternativa. Veja bem, como eu disse há pouco, a banca trabalha bem esse conteúdo. Tanto do ponto de vista somente dos sinônimos, tá, gente? Muitas vezes. É verdade, Cícera. Quem é da matemática, minha filha, se você me pedir para fazer uma equação, depois de 22 anos trabalhando só com português, eu faço vergonha, viu, Cícera? E eu compreendo muito bem, né,
a dificuldade das pessoas das outras áreas, principalmente quem já trabalha há muito tempo, gente, numa área só. Ninguém tem obrigação de saber detalhes da gramática, né? Como um professor. Infelizmente, o concurso ainda, né? É uma forma dele selecionar as pessoas através, né, dessa metodologia de memorização de conteúdos, que muitas vezes nem fazem nem sentido, né, para o cargo. Eu, particularmente, né, uma redação, a produção de um texto, né, em que você fosse capaz de organizar suas ideias, né, e utilizar a língua, né, com fluidez, seria o suficiente. Claro que aí, né, a redação, ela elimina muita gente, mas você tem que estar decorando o conteúdo, né, que para você, em alguns momentos, não faz sentido nenhum, é complicado. Mas é o que temos, né? Vamos tentar trabalhar com o que temos. Então, vamos lá. Veja, pronto, vou explicar agora, Regilânia. Esse conteúdo, né, significação das palavras, vai trabalhar justamente esses 4 assuntos que estão aí. Homônimas, parônimas, sinônimos e antônimos, tá? O que são? Vou começar pelos sinônimos, tá, gente? O que são palavras? O que é a sinonímia, né? São os sinônimos, aquelas palavras que têm os significados próximos, né? Que quando você troca uma pela outra, certo? Você vai ter ali um significado semelhante. Temos que ter muito cuidado com os sinônimos. Eu disse há pouco, não sei se vocês prestaram atenção, a banca trabalha muitas questões com os sinônimos. Ela diz assim, a palavra destacada pode ser substituída por outra de mesmo valor, e aí ela traz as alternativas. Só que muitas vezes ela é cruel. O que ela faz? Ela coloca lá a palavra destacada, uma palavra que a gente nunca nem viu, né? E aí ninguém tem a obrigação de saber o dicionário. Nem nós, professores, temos a obrigação de saber o dicionário de cor e salteado. Professora, quando isso acontece, o que é que eu vou fazer? Se ela está pedindo ali o sinônimo de uma palavra que eu nunca nem vi, aí tem 2 alternativas, né? Volta no texto, certo? E tenta entender o contexto em que a palavra está empregada, ok? E depois, se não tiver jeito, né, tenta ir por exclusão. Como assim, professora? Vai, né, tentando eliminar aquelas palavras que você conhece, sabe, né, que não né, tem nada a ver, né, é outro significado, certo? Então, sinônimos são palavras que têm significados próximos, né, semelhantes, tá? Nem sempre você vai ter um sinônimo perfeito, mas, né, você pode tentar fazer essa troca e colocar a palavra que melhor se adeque ao contexto. É importante observar o contexto. Antônimo são palavras que têm o sentido contrário. O que é isso, sentido contrário? É o sentido oposto. É mais fácil? Depende. Se a banca trouxer uma palavra que eu nunca nem vi, né? Como é que eu vou saber o contrário daquela palavra, certo? Então, numa situação como essa, a única alternativa é ir por exclusão. Se você não souber, né, que palavra é aquela, para saber qual é o significado contrário dela, certo? O que são parônimas, né? É quando você tem palavras parecidas, mas elas são parecidas do ponto de vista da grafia, da escrita e do som, certo? Como assim, professora? Da escrita e do som. Por exemplo, cumprimento, comprimento, né? Nós temos apenas uma letra que difere, que diferencia uma palavra da outra, né? Então, elas são parônimas, parecidas na escrita, parecidas no som, tá? A banca muitas vezes traz uma questão somente de parônimas, né? E homônimas, Regilânia está dizendo aí, não é holonímia e não homonímia, certo, Regilânia?
Vamos já falar sobre isso, tá? Então, as homonímias, né, o gabarito é letra A, por que que elas são homônimas? Homo vem de igual. O que é uma homônima? É uma palavra que é igual em alguma coisa relacionada ou à escrita, ou à grafia, ou alguma coisa relacionada ao som. Por exemplo, a palavra seção, né? Seção com S, seção que inicia com C, seção com SS, elas são palavras homônimas, homófonas, né? Por que que são homófonas? Na nossa apostila tem tudo isso detalhado, tá? Elas são homófonas porque ela tem, né, o mesmo som. Tem a grafia diferente, mas tem o mesmo som. Homônimas, homófonas. Nesse caso aí, começo e começo é a mesma coisa de gosto, o gosto, e eu gosto, né? É a mesma coisa de, por exemplo, talhei-me. Bom, me fugiu agora. Então, aí nós vamos ter uma homônima homógrafa. Por que que é homógrafa, professora? Porque tem a mesma escrita, colher e colher, exatamente. Ah, pronto, vão lembrando aí, gente. Colher e colher, né? Tem o mesmo som, exatamente. Então, no caso aí da almoço e almoço, show. No caso aí da questão, pronto, no caso de manga, Lídia, aí eu falo já de manga, né? No caso de manga, nós vamos ter uma palavra que nós vamos chamar de homônima perfeita. Por que que ela é homônima perfeita? Porque manga, né? Tanto faz manga esta e está. Pronto, esta e está são homônimas, homógrafas, né? Mas aí nós vamos ao Christian. Um sinal já difere, né? No caso aí, a acentuação. Já difere uma palavra da outra, tanto na grafia como no som, certo, Christian? Então, quem é que vai entrar nesse conceito? Aquelas que são perfeitas, ou do ponto de vista, perfeitas não, desculpe, que são idênticas, ou do ponto de vista da escrita, ou idênticas do ponto de vista do som. Esta e está nem são idênticas nem no som, nem na grafia. Então, não vai se enquadrar. O gabarito, né, é homônimas, porque começo e começo são homônimas homógrafas. Tem a mesma escrita e som diferente. Aí, para a gente fechar, Regilânia disse assim, professora, fala sobre a holonímia. A holonímia, né, é um conceito não muito utilizado. O que é isso? É uma relação de hierarquia semântica. Como assim? Uma coisa está ligada à outra do ponto de vista semântico. Por exemplo, braço, perna, corpo, né? Então, elas são braço, perna, corpo não, braço, perna, cabeça, tórax, são holonímias em relação à palavra corpo. Então, é quando existe uma hierarquia em relação ao sentido. Algumas palavras que estão diretamente ligadas à outra. Ficou claro? Quem foi que perguntou? Fui eu. O gabarito da questão é letra A. Pronto, Regilânia. Eu fiquei na dúvida, eu estava até respondendo essa questão antes de começar a tua aula. Eu fiquei na dúvida porque tinha a letra A que era Brasil, né? Aí Acre, Ceará e São Paulo. Hiponimia, que no caso é os estados do Brasil, né? Hiponímia é porque assim, ó, hipônimo e hiperônimo, né? São outros dois conteúdos ligados também à significação das palavras. Veja, o que é um hiperônimo? É uma palavra que tem o sentido amplo. Quando eu digo, por exemplo, os estados, usando a sua fala, os estados. Então, por que que ela é hiperônima? Porque ela está falando do ponto de vista geral. O que é hiponímia? É uma palavra específica. Quando eu digo Ceará, Ceará é hiponímia em relação a estado, porque Ceará é uma palavra de sentido restrito.
em relação a estado, e estado de sentido amplo. É igual a dizer carros. Carros é um hiperônimo, mas quando eu digo especificamente é um Corolla, então eu estou trabalhando em relação a palavras carros, um hipônimo, né? Mas holonímia, né? Holonímia é quando você tem uma palavra que hierarquicamente está ligada às outras. Como assim? Aquelas outras fazem parte, né, dela. Então, quando eu digo olhos, boca, nariz, faz parte da cabeça. Então, cabeça é holonímia em relação a olhos, boca e nariz, certo? Alguém pediu para falar? E topônimo. Topo vem de lugar. Topônimos são nomes de lugares. Beleza? Então, ó, gente, nós vamos parar na questão de número 5. Qual é a dica? Deem uma olhada nos conteúdos que nós trabalhamos hoje. O que a gente falou hoje? De separação silábica, tem lá na apostila. Gabarito da quinta questão, letra A. Quando nós vamos nos encontrar, pronto, as nossas aulas, hoje, ela aconteceu na sexta, porque hoje eu não tive aula na faculdade, tá? Então, eu pedi para marcar para a gente adiantar. Mas as nossas aulas serão na quarta-feira, provavelmente na quarta-feira, tá bom? Então, próxima semana, na quarta-feira, a gente se encontra, tá? Então, ó, os conteúdos que nós trabalhamos, significação das palavras, falamos de separação silábica, né? Então, tudo isso tem lá na nossa apostila. Dá uma olhada durante a semana. E aí você já vai, né, fazendo aí os seus estudos mais aprofundados, tá bom? Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a cada um. Matricule-se, né, no IB Concurso, venha trabalhar com a gente, venha estudar conosco, tá? Para os alunos do IB terá aula exclusiva. Tiago, a partir da próxima semana, as aulas serão somente para os alunos do IB. A aula não vai mais ser aberta, ela foi aberta hoje, mas próxima semana só para os alunos que estiverem matriculados, ok? Tchau, gente.